Hoje vamos falar sobre a classificação das doenças e problemas de saúde, em especial sobre o delirium, que é um transtorno neurocognitivo agudo. Sim, e é interessante notar como o CID-11 separa as demências de outros transtornos, como o transtorno amnéstico e as síndromes mentais, as doenças médicas. Exato. O delirium, por exemplo, é um dos TNCs que é mais comuns nos comunidades, especialmente em lares de idosos. E ele se caracteriza por alterações na atenção no nível de consciência, certo? Isso mesmo. O quadro clínico, desorientação e pensamento confuso, o que pode dificultar o diagnóstico. E os diferentes termos usados para descrever o delírio, como estado confusional agudo e síndrome orgânico cerebral, podem causar confusão. Sim, e é importante usar o termo delirium, porque é o mais reconhecido na literatura não científica. Além disso, o delírio pode ser causado por distúrbios no cérebro ou por problemas em outros órgãos que afetam o funcionamento cerebral. Exato. Isso molda delirium plus clínica NWIS, inunciações metabólicas. E a duração do delírio geralmente é curta, mas pode variar de horas a dias, não é? Sim, e a flutuação do sintoma ao longo do dia é uma característica marcante do delirium. Falando em características, quais são os sintomas mais frequentes que devemos observar? Os mais comuns incluem desorientação, alteração do nível de consciência e déficit de atenção. E a reversibilidade do quadro, isso é algo que pode ser tratado. Sim, é extremamente potencialmente reversível por tratamento. Mas sequelas, essa é uma preocupação? Com certeza, a nomeação de mistérios swirlas et esteros após o delirium. E como diferenciamos o delírio de outras condições, como a demência ou a esquizofrenia? A finalização aguda delírio é diferente de mais lenta de meca. E quanto à avaliação, o que podemos usar para identificar o delírio? O Confusion Assessment Method, ou CAM, é um país de instrumentos para isso. Se é basicar sem sensibilidade e especificidade. Exato, isso ajuda muito na prática clínica. Explante embeten o delírio no desenvolvimento da eficiência intelectual. Isso é fundamental para evifusões no diagnóstico. Ótimo, acho que cobrimos os principais pontos sobre o delírio e sua classificação. Com certeza. Vamos continuar a explorar esses temas em futuros episódios. Sim, até a próxima. Falando sobre demências, é interessante notar que, embora existam alterações cognitivas em transtornos mentais graves, como a esquizofrenia e o transtorno bipolar, essas não são as mesmas que observamos nas demências. Exatamente. As demências, na maioria das vezes, surgem na senilidade após os 65 anos, mas também podem aparecer em faixas etárias mais jovens, entre 50 e 65 anos, embora com menos frequência. E as perdas cognitivas nas demências tendem a ser muito mais marcantes do que em condições como a esquizofrenia ou o transtorno bipolar, certo? Sim, e isso é crucial, pois globalmente cerca de 35 milhões de pessoas são afetadas por demência. A prevalência aumenta drasticamente entre os idosos, atingindo cerca de 50% na faixa etária acima dos 90 anos. Isso mostra como a demência preocupa crentes à medida que a população envelhece. E o curso das perdas cognitivas nas demências é sempre progressivo. E essa progressão é uma característica que a diferencia de outros transtornos, como a esquizofrenia, onde as perdas tendem a ser mais estáveis e precoces. Além disso, as demências têm uma etiologia neuropatológica específica causada por doenças neurodegenerativas e cerebrovasculares. Certo, e para diagnosticar um transtorno neurocognitivo maior, como a demência, é necessário observar a perda ou declínio de funções cognitivas ao que era normal anteriormente. Isso mesmo. E é interessante notar que mesmo que a memória seja frequentemente afetada, o diagnóstico não exige que a memória seja o único domínio alterado. Exato. Os sistemas diagnósticos atuais, como o CID-11 e o DSM-5, que as cromotismos permitidos. Isso é importante, porque a identificação de domínios que foram afetados pode ajudar a entender quais áreas do cérebro estão disfuncionais. Sim, e isso pode levar a hipóteses diagnósticas mais precisas, o que é vital para o tratamento e manejo dos pacientes.
Além disso, o diagnóstico adequado pode ajudar a diferenciar demência de outras condições, como a pseudodemência depressiva. Ah, sim, a pseudodemência é um quadro em que as alterações cognitivas são secundárias à depressão e não a uma condição neurodegenerativa. E claro, a avaliação cuidadosa é fundamental para garantir que o paciente receba o tratamento adequado. Certamente. E a questão da comunicação com pacientes que apresentam demência é um ponto muito relevante. Sim, mesmo em estágios avançados, as pessoas podem captar e entender melhor do que conseguem expressar verbalmente. Isso é fascinante e ressalta a importância de abordagens não verbais na comunicação com esses pacientes. Exato. E claro, é fundamental correntes braços com braços to Auckland e Genstuen. E nedeth, isso pode ferir uma grande vista na dor de estudantes. E por fim, é importante lembrar que intervenções não farmacológicas geralmente são mais apropriadas para tratar problemas comportamentais relacionados à demência. Sim, e também se aplica a dor física que deve ser cuidadosamente investigada e tratada, mesmo em pacientes com demência avançada. Vamos falar sobre a doença com corpos de Lewy, que é uma condição neurocognitiva bastante complexa. Sim, e é fascinante como ela é classificada no DSM-5, não é? É considerado um transtorno neurocognitivo maior ou leve. Exatamente. Isso é uma mutação alfa-sinucleína, bem, que significa estabelecimento da narração alfa-sinucleína no cérebro. Ah, isso é interessante. E as inclusões citoplasmáticas que mencionam, os corpos de Lewy, são encontrados principalmente nos neurônios do córtex cerebral, certo? Sim, e elas se concentram em regiões paralímbicas, mas também aparecem em núcleos subcorticais e na substância negra. E a prevalência da doença com corpos de Lewy é de 3 a 7% de todas as demências, não é? Isso mesmo. E os sintomas incluem prisão cognitiva, que é bem característico. Sim, e esses episódios de flutuação dos sintomas cognitivos podem ser desencadeados por doenças ou estresses orgânicos, certo? E muitas vezes esses episódios like percebem o declínio detectivo. E as alucinações visuais? Elas são um sintoma recorrente e bastante marcante na doença com corpos de Lewy. Sim, as alucinações visuais são tipicamente bem formadas e detalhadas, o que as diferencia de outras condições. Nem ao declínio cognitivo progressivo. Exapor-se dos números português. Correto. O declínio cognitivo deve ocorrer pelo menos 1 ano antes dos sintomas motores, o que é um ponto importante para o diagnóstico. E os sintomas motores na doença com corpos de Lewy são diferentes dos da doença de Parkinson, não é? Sim, eles tendem a ser simétricos e bilaterais, afetando mais o tronco e apresentando menos resposta ao tratamento com levodopa. E o transtorno comportamental do sono REM. Isso de smooth é desempenho sinal preguiça. Com certeza. O TCS-REM pode levar a comportamentos motores complexos durante o restante intrigante. E a sensibilidade aos efeitos colaterais dos antipsicóticos é uma preocupação significativa para esses pacientes. Sim, cerca de 50% dos pacientes com doença com corpos de Lewy são extremamente sensíveis a esses medicamentos. E como diferenciar a doença com corpos de Lewy da demência associada a Parkinson? A chave está nos sintomas motores, que na doença de Parkinson devem preceder o declínio cognitivo, enquanto na doença com corpos de Lewy é o contrário. E as alucinações? Elas são mais frequentes na doença com corpos de Lewy do que na demência associada à doença de Parkinson. Exato, e isso é crucial para o diagnóstico e manejo adequado dos pacientes. E o que dizer sobre as demências associadas a outras condições neurológicas, como a doença de Huntington? A doença de Huntington é uma condição neurodegenerativa grave e a evolução para a demência é praticamente inevitável. E os sintomas iniciais incluem declínio das funções executivas e alterações comportamentais. Sim, e esses sintomas podem surgir antes dos sintomas motores, como os movimentos coreicos. E quanto às demências mistas, isso é algo que devemos considerar também. Sim, a demência mista refere-se a cortes de 2 ou mais causas por um inquilinivo. E a demência relacionada ao alcoolismo crônico é um exemplo disso? Exatamente. Existem várias condições que podem levar a quadros demenciais, e é importante identificá-las. E as perguntas de rastreamento para familiares e cuidadores são fundamentais para a avaliação. Sim,
Elas ajudam a identificar mudanças no comportamento e na memória do paciente ao longo do tempo. E a avaliação deve ser cuidadosa, utilizando instrumentos padronizados como o mini-exame do estado mental. Com certeza. Isso garante um diagnóstico mais preciso e um melhor manejo dos pacientes. E é interessante como a cultura também influencia a expressão e a percepção dos transtornos mentais. Sim, a cultura molda a forma como as pessoas lidam com o sofrimento e expressam seus sintomas. E as síndromes culturalmente relacionadas são um campo de estudo fascinante. Exatamente. Cada cura suas próprias maneiras de interpretar e tratar o sofrimento mental. E isso é algo que devemos levar em conta na prática clínica. Vamos falar sobre algumas crenças populares e suas manifestações em relação à saúde mental e física, começando pela ideia de que uma vítima pode apresentar sintomas como olhos lacrimejantes, bocejos constantes e moleza no corpo. Sim, e isso pode levar a um estado de fraqueza e até mesmo à morte, dependendo da crença. É interessante como essas crenças se entrelaçam com práticas culturais, como a benzedura e a defumação com palha de alho. Exatamente. Essa defumação por 9 dias seguidos é uma forma de tratar o que se considera mal olhado. E o que você acha da ideia da espinhela caída? Ela provoca uma série de sintomas, como vômitos e dor nas costas. A espinhela caída é fascinante, pois reflete como as populações rurais ou urbanizadas percebem a saúde. A crença de que a reentrância do apêndice tifoide causa essa sintomatologia mostra a conexão entre corpo e cultura. E não podemos esquecer do cálungo, que é um estado disfórico, com irritação e mau humor. Isso mostra como as emoções e a saúde mental estão interligadas nas crenças populares. Sim, e o caruara, ou treme-treme, é outro exemplo interessante. Essa forma de histeria conversiva pode durar meses e de repente desaparecer. É como se o corpo estivesse respondendo a um estresse coletivo. E o tangolomango. Essa crença, trazida pelos escravos africanos, é sobre um mal súbito, geralmente incurável, que resulta de sortilégios. É uma forma de entender doenças não tem explicação médica. Exato, e o banzo é uma expressão de nostalgia e melancolia, que pode levar a um estado de apatia profunda. Isso nos faz pensar sobre como as experiências históricas e sociais influenciam a saúde mental. Com certeza. E no contexto da psicopatologia contemporânea, é essencial integrar os conhecimentos das neurociências, epidemiologia clínica e farmacologia. Sim, essa integração é vital para valorizar a importância da cultura e dos processos sociais na experiência subjetiva dos transtornos mentais. E isso nos leva a refletir sobre como as práticas culturais podem ser vistas como formas de tratamento, mesmo que não sejam reconhecidas pela medicina convencional. Exatamente. A forma como as culturas lidam com o sofrimento e a doença é um campo de estudo riquíssimo e deve ser considerado na prática clínica. E ao final, isso nos lembra que a saúde mental não pode ser dissociada do contexto cultural em que a pessoa está inserida. Com certeza, e essa é uma mensagem importante para todos os profissionais de saúde. Vamos explorar a relação entre psicopatologia e crenças religiosas, começando pelo trabalho de Cook sobre a prevalência de conteúdos religiosos em delírios e alucinações. Sim, é fascinante como a religião pode influenciar a experiência psicopatológica. O estudo de Cook mostra que muitos pacientes com transtornos mentais relatam delírios que têm um forte componente religioso. Exato! E isso levanta questões sobre como interpretamos esses delírios. Eles são apenas sintomas de uma condição mental ou têm um significado mais profundo? E isso se conecta com a ideia de que a experiência religiosa pode ser uma resposta a um sofrimento psicológico. Por exemplo, a busca de sentido em meio à angústia. Sim, e Corin fala sobre a reconstrução da experiência entre esquizofrênicos, sugerindo que muitos buscam significado em suas alucinações. Isso é interessante, porque as pesquisas afirmam de idade distorcida. As religiões, nesse contexto, podem oferecer um tipo de consolo. E não podemos esquecer das implicações culturais. Como as crenças religiosas variam entre diferentes sociedades, isso pode afetar a forma como o delírio se expressa e é compreendido. Exato. E a pesquisa de Corlett sobre a neurobiologia dos delírios também é relevante. Ele sugere que a forma como o cérebro processa a informação pode estar por trás dessas experiências. Sim, e isso nos leva a considerar como a neurociência e a psicopatologia
podem se interligar para explicar fenômenos como alucinações. E a questão da identidade também é crucial. Como as pessoas se veem em relação às suas crenças e experiências psicóticas. Com certeza, a identidade pode ser desafiada em momentos de crise. A obra de Erickson sobre identidade e crise é um bom ponto de partida para essa discussão. E, ao mesmo tempo, a cultura molda essas crises. O que é considerado normal em uma sociedade pode ser visto como patológico em outra. Isso é verdade, e a literatura sobre transtornos ansiosos, como a de Cordaz, também pode oferecer insights sobre como as crenças influenciam a saúde mental. Sim, e isso nos faz pensar sobre a importância de uma abordagem holística na saúde mental, que considere tanto os fatores biológicos quanto os culturais. Exatamente. E, ao final, é fundamental que os profissionais de saúde mental estejam cientes dessas dinâmicas ao tratar pacientes. E isso pode levar a intervenções mais eficazes, que respeitem as crenças e experiências dos indivíduos. Vamos discutir a relação entre a linguagem e a esquizofrenia, especialmente como as perturbações do pensamento se manifestam como patologias da linguagem. Sim, é fascinante. A pesquisa já mostra que os sintomas positivos da esquizofrenia, como delírios e alucinações, profundamente ligados a esses distúrbios linguísticos. Exatamente. O trabalho de Hirschak e Fuchs, por exemplo, descreve como os delírios de controle técnico podem ser vistos sob uma perspectiva fenomenológica. E isso nos leva a pensar sobre como a experiência subjetiva do indivíduo pode influenciar a sua linguagem. Você acha que a linguagem é uma janela para entender a psicopatologia? Com certeza. A linguagem é um meio de comunicação, mas também um reflexo do estado mental do indivíduo. Hjelmslev, em sua obra, aborda essa de forma teórica. Sim, e a maneira como as pessoas com esquizofrenia expressam seus pensamentos pode revelar muito sobre suas experiências internas. Por exemplo, as alucinações auditivas. Ah, sim. O estudo de Hugdal sobre alucinações auditivas mostra que elas podem ser mediadas por neurotransmissores como o glutamato. Isso é crucial para a neurobiologia por trás dessas experiências. E o que dizer sobre a relação entre a adição à internet e a saúde mental? O estudo de Ho et al. Sugere uma associação entre vícios e comorbidades psiquiátricas. Isso é interessante, porque a dependência da internet pode exacerbar sintomas de transtornos mentais, como a ansiedade e a depressão. A interação social online pode não ser suficiente para substituir as interações face a face. E isso levanta questões sobre como a tecnologia está moldando nossa saúde mental. A comunicação virtual pode criar uma ilusão de conexão, mas muitas vezes deixa um vazio. Sim, e isso nos faz refletir sobre a importância de abordagens terapêuticas que considerem o contexto cultural e social dos pacientes. A saúde mental não pode ser dissociada do ambiente em que a pessoa vive. Exatamente. E a fenomenologia pode nos ajudar a entender essas experiências de forma mais profunda. O que você acha do conceito de delírio de referência? É um conceito intrigante. Ele se refere à crença de que eventos ou ações externas têm um significado pessoal para o indivíduo. Isso pode ser um reflexo de uma tentativa de encontrar sentido em experiências confusas. E essa busca por significado pode ser vista como uma forma de lidar com a realidade distorcida. A religião, por exemplo, pode oferecer consolo em momentos de crise. Com certeza. E a pesquisa de Yasu sobre delírios religiosos mostra como esses conteúdos podem ser uma maneira de os indivíduos lidarem com seu sofrimento psicológico. E isso é muito relevante, especialmente ao considerar a diversidade cultural. O que é considerado um delírio em uma cultura pode ser visto como uma crença normal em outra. Exato. E isso nos lembra da importância de uma abordagem culturalmente sensível na prática clínica. Precisamos entender as crenças dos pacientes para oferecer um tratamento eficaz. E a neurociência também desempenha um papel importante nessa discussão. A pesquisa de Jadia Ju et al. Sobre os substratos neurais subjacentes aos delírios na esquizofrenia é um exemplo disso. Sim, e a integração entre neurociência e psicopatologia é fundamental para avançarmos na compreensão e no tratamento de transtornos mentais. Precisamos de uma visão holística. Com certeza. E o MIASO nos leva sobre como podemos aplicar esses conhecimentos na prática clínica. Você acha que estamos avançando nessa direção? Acho que sim, mas ainda há muito a fazer.
precisamos continuar a pesquisa e a formação de profissionais que entendam a complexidade da saúde mental. E, ao final, é importante que a comunicação entre profissionais de saúde e pacientes seja clara e respeitosa, considerando sempre a individualidade de cada um. Vamos discutir a complexidade dos estados mistos no transtorno bipolar, que é um tema bastante relevante na psiquiatria. Sim, e a etiologia desses estados é bastante intrigante. O que você pode nos contar sobre isso? Bom, a etiologia envolve uma interação entre fatores genéticos e ambientais. Estudos mostram que a predisposição genética pode ser um fator significativo. E isso se conecta com a ideia de que estressores ambientais podem desencadear episódios, certo? Exatamente. Fatores como estresse emocional, mudanças de rotina e até mecanismos hormonais podem influenciar muitos estados. E quanto à patogênese, que esses fatores reduzem sintomas clínicos? A patogênese é complexa, mas envolve desregulações nos circuitos neurais que controlam o humor e a emoção. Isso pode levar a uma mistura de sintomas maníacos e depressivos. E a identificação de sintomas é crucial para o diagnóstico, não é? Sim, e a DSM-5 traz diretrizes específicas para isso. Os sintomas podem variar bastante, o que torna o diagnóstico um desafio. E abordagem de tratamento? Quais são as opções disponíveis? E o tratamento geralmente combina estabilizadores de humor, antipsicóticos e terapia psicossocial. É importante ser personalizado por cada paciente. Isso é fundamental, pois cada paciente pode reagir de forma diferente às medicações. Sim, e a monitorização constante é essencial para ajustar o tratamento conforme necessário. E a terapia cognitivo-comportamental pode ser benéfica nesses casos? Com certeza. A terapia cognitivo-comportamental pode ajudar os pacientes a desenvolverem estratégias para lidar com os sintomas e melhorar a adesão ao tratamento. E quanto ao impacto desses estados mistos na vida diária dos pacientes? O impacto pode ser devastador. Os pacientes podem ter dificuldades em manter relacionamentos, trabalho e até mesmo cuidar de si mesmos. Isso ressalta a importância de um suporte adequado, tanto familiar quanto profissional. Exato. O apoio social é um fator crucial na recuperação do transtorno. E claro, a educação sobre o transtorno é vital para desmistificar a condição e reduzir o estigma. Sim, quando as pessoas entendem mais sobre o transtorno bipolar e seus estados mistos, elas tendem a ser mais compreensivas. Com certeza. E por fim, a discussão contínua de censura é passiva mortal condicional. Sim, e isso nos leva a refletir sobre como a psiquiatria está em constante evolução. Hoje vamos abordar a complexidade das habilidades humanas e como elas são medidas, começando com a obra de Spearman sobre inteligência geral. Sim, a ideia de Spearman, de que existe geral ou G, é fundamental. Ele argumenta que essa inteligência pode ser medida objetivamente. Exato. E essencialmente a questão que afirmamos é avaliar a inteligência. Por exemplo, o que você tem os testes do QI? E os testes de QI têm suas limitações, claro. Eles medem apenas um aspecto da inteligência. E há muitos outros fatores, como habilidades sociais e emocionais, que também são importantes. Sim, e a pesquisa de Sternberg sobre a inteligência e seu papel no aprendizado ao longo da vida é um bom exemplo disso. Ele fala sobre a inteligência criativa. E isso nos leva a considerar como as habilidades linguísticas, como discutido por Spears e Maguire, influenciam nossa cognição e memória. Com certeza. A amnésia hipocampo mostra como isso comunica as atividades do pedmoring em áreas específicas do cérebro. E o hagtis tempo ao ser dexterambresnida causam thaumas themes no estudos boletines sobre a esquizofrenia. Sim, a análise das habilidades micro e macrolinguísticas revela muito sobre a condição do paciente, e isso é crucial para o diagnóstico. E além disso, a pesquisa de Stangelini sobre a experiência do tempo em pessoas com esquizofrenia é fascinante. Como a percepção do tempo pode ser alterada? Exatamente. Pode impactar a forma os pacientes se relacionam com o mundo ao seu redor. E a neurociência também está avançando nesse campo. O trabalho de Squire e Kandel sobre a memória é exemplo claro de como entendemos a base biológica da destruída tedium organito faz. Sim, e a interação entre neurobiologia e psicopatologia é vital.
Por exemplo, como as delusões são tratadas em condições como Alzheimer, conforme discutido por Sulzer. Isso nos leva a refletir sobre a importância da avaliação contínua e das habilidades cognitivas e emocionais em diferentes contextos, como abordado por Steele em sua revisão sobre transtornos mentais. Sem dúvida, e a prevalência global de transtornos mentais, como eu por Steele, é alarmante e merece atenção. Que certeza! Habituados transtornos físicos e culturalmente sensível, em substituir a subformação socialmente delicadamente. E isso nos lembra que a saúde mental não pode ser dissociada do contexto cultural, por integrados ela também. Exato. E, ao final, a comunicação entre profissionais de saúde e pacientes deve ser clara e respeitosa, considerando sempre a individualidade de cada um. Em muitas espaço interversos mais acordes em sinaptics experiências e experiências individual. Sim, e a pesquisa contínua é essencial para melhorar as opções de tratamento e a compreensão da condição. Test talent. Assim, uma evolução da psiquiatria e tomou empolgante e cheia de possível. E o acto nos slutam de descanso hoje, que abridores have uma call with the age. Até a próxima, Paul. Cuidem-se. Bye-bye.